Nós vamos conversar aqui ao vivo e agora com o pré-candidato a deputado estadual, Renato Pupo, delegado de polícia em Rio Preto, com uma história interessante, de uma origem também muito interessante. Doutor Renato Pupo, como é que o senhor está se preparando, as suas andanças pela região, como é que está sendo para o senhor essa experiência como deputado estadual? Obrigado pelo convite. A condição de ajudar Rio Preto, de ajudar o povo rio-pretense, e a necessidade de ter alguém daqui que me levou a aceitar o convite. Desde então, isso no início do ano passado, eu estou rodando todo o estado, fazendo reuniões, em busca de apoio. Como eu disse, eu não gosto de entrar em aventura. E tenho encontrado muita receptividade, tanto da Polícia Civil, que é a classe, uma das classes que eu represento, como do funcionalismo público em geral. Então tenho contactado muito os professores, já que tenho muita afinidade com a educação também. Eu, muito antes de me imaginar numa disputa eleitoral, sempre fiz palestras em escolas públicas, apostando na conscientização dos jovens. Eu sonho ver uma geração, nova geração, mais consciente que a nossa. Como é que o senhor vê o seu partido hoje? Está preparado, está pronto? Há estrutura suficiente para suportar a campanha de deputado? O partido está bem estruturado, sim. Eu, inclusive, sou presidente municipal do PSC de Rio Preto, assumi a presidência depois da eleição de 2008, tenho me relacionado com os diretórios da região. Então, nós estamos muito bem estruturados, não só em Rio Preto, mas em toda a região. Como é que o senhor vê essa posição do eleitor e como é que o senhor vai fazer para poder mostrar para o eleitor que o senhor é diferente, que as suas propostas são propostas sérias? Minha preocupação maior não é convencer as pessoas, e sim me tornar conhecido. Porque quem me conhece, graças a Deus, confia em mim. Como você disse, minha origem e o meu histórico, como 42 anos em Rio Preto, trabalhando sempre muito sério, tanto na delegacia de polícia quanto na faculdade. Quais são as grandes dificuldades que se enfrentam numa campanha? Em 2008 eu já fiz uma campanha sem muitos recursos, feita à base do convencimento, e percebi que fui convincente. Então eu estou apostando nisso de novo. E essas categorias profissionais que estão me apoiando, eles estão levando o meu nome muito longe, a um custo muito pequeno. Mas eu vejo que a maior dificuldade, talvez, seja essa. Menos recursos do que os concorrentes dos grandes partidos. Por outro lado, tem a compensação, que é o fato de precisar de menos votos do que eles. O senhor vem de uma origem onde ética e moralidade não se discute, ou seja, não se coloca à prova. Eu falo pela história do seu pai, que foi promotor de justiça, é promotor aposentado hoje, eu costumo dizer, ele não foi, ele é um promotor aposentado, não é? Atuou em vários casos importantes. Isso tudo conta a favor? O senhor sente que isso tem peso na hora de conquistar o voto? Conta, e conta muito, e eu tenho muito orgulho disso. Eu vejo pessoas, filhos de pais famosos, que às vezes se incomodam. Eu não me incomodo, muito pelo contrário, eu tenho orgulho disso. Como eu disse, eu tenho 42 anos de Rio Preto, bem vividos, de uma forma muito séria, muito correta, e as pessoas sabem reconhecer. E também, do outro lado, eu tenho o meu sogro, José Barbarcuri, saudoso José Barbarcuri, vereador recordista da Câmara de Rio Preto, que conseguiu, depois de 27 anos, deixar o Legislativo com o nome limpo. A gente vê hoje algumas pessoas se manchando em um mandato. Alguns conseguem a proeza de se manchar em um ano. Meu sogro, depois de 27 anos, saiu com o nome limpo. Então, esses dois me ajudam muito, minha mãe, minha sogra, ou seja, a família, né? E eu soube dar continuidade. Eu educo meus filhos dizendo, olha, gente, vocês têm uma responsabilidade muito grande na vida, tomem muito cuidado com tudo que fizerem, porque vocês vêm de uma família dos dois lados muito respeitada, sejam igualmente respeitados. Então eu tenho essa consciência, e eu nos meus 42 anos de vida sempre pautei por isso, pela seriedade, né? Procurando respeitar as pessoas para ser merecedor do mesmo respeito. Às vezes as pessoas me questionam se eu tenho noção da responsabilidade que eu vou enfrentar. Eu digo que sim, mas eu nunca tive medo de desafio. Eu herdei do meu pai a coragem, a combatividade. Então, nunca tive medo de desafio, não. Principalmente porque quando a gente está bem intencionado, a gente não tem medo. O senhor que atua na área de segurança pública, que tipo de propósito o deputado pode levar para a Assembleia Legislativa? São várias, mas, assim, primeira coisa, a valorização do ser humano. Coincidentemente, o lema do meu partido é o ser humano em primeiro lugar. E o policial tem sido pouco valorizado. Aliás, não é só o policial, o funcionário público, de modo geral, tem sido pouco valorizado. A gente nota um empenho de um governo, por exemplo, no caso da segurança, investir em viaturas, prédios, agora fala-se em helicóptero, mas o ser humano, que é o principal, está sendo deixado de lado. Então, meu empenho maior, para não falar de coisas pontuais aqui, mas o meu empenho maior é a defesa do ser humano, do funcionário público, seja ele professor,
qualquer outra categoria, e o policial. O policial precisa ser mais valorizado, mais reconhecido, mais respeitado, para que ele tenha a autoestima elevada e, consequentemente, possa produzir mais. É possível desenvolver dentro da Assembleia Legislativa políticas no sentido de fazer com que o governo do Estado abra os olhos e veja que, olha, já investiu muito em equipamento, em veículos e tudo mais, está na hora de investir no material humano que nós temos? Sem dúvida, Viana. Eu, modéstia à parte, eu sei que o autoelogio não tem muito valor, né? Mas eu, modéstia à parte, conheço bem os trâmites, tanto da Assembleia quanto da Câmara dos Deputados, porque sempre liderei movimentos classistas, sempre estive nos corredores, tanto de um quanto de outro. Então a gente conhece, porque não adianta você chegar lá apenas bem intencionado e ficar perdido ali no meio. Eu sou conhecedor das leis também, né? Eu tenho boa formação jurídica, além de delegado de polícia, professor universitário, tenho mestrado pela PUC de São Paulo. Então, de tudo isso a gente sabe. Tive a preocupação de me informar bem sobre o que eu posso fazer ou não, para depois também não me decepcionar. O Estado de São Paulo, o senhor que é agente de segurança pública, o senhor que é um homem que trabalha no dia a dia, 24 horas com isso, o senhor vê a Polícia Paulista, ela é como a Polícia, por exemplo, do Rio de Janeiro, que tem duas bandas, a podre e a boa, ou a Polícia Paulista ela é mais correta? Olha, eu não gosto de usar esses termos, banda podre e banda boa, mas eu seria um hipócrita se eu falasse assim, a Polícia Paulista é perfeita. O ser humano é falível, e essa falibilidade humana, né, ela tem a sua margem de tolerância. A gente tem que coibir aquilo que excede o tolerável, digamos assim. Eu, por exemplo, que sou um defensor da Polícia Paulista, nunca agi com corporativismo. Aliás, uma das coisas mais marcantes na minha carreira, tenho 18 anos como delegado de polícia, foi quando, no início da década, eu fui convocado para combater um foco de corrupção na polícia de Catanduva, aqui na região. Foi uma missão muito difícil, enfrentei ameaças de morte, a minha família queria que eu desistisse disso, eu fui até o fim, e no final os policiais envolvidos acabaram presos. Agora, o problema de segurança é muito complexo, não adianta você apenas atacar o criminoso, como se diz, aí, vamos prender. Você tem que atacar na base, senão você vai estar enxugando gelo. Eu sempre defendi, por isso que eu falei que eu sempre defendi muito a educação. Eu falo que não se faz segurança sem educação. Você tem que investir na formação do cidadão, dar ao cidadão melhores condições de vida, aumentar a autoestima do cidadão. Ficha limpa. Como é que o senhor vê esse projeto de cabo a rabo? O senhor acha que esse projeto é sério mesmo? É um primeiro passo, muito tímido, mas é um bom começo. Eu entendi a vontade do legislador quando exigiu a votação de órgão colegiado. Como eu disse, no Estado Democrático de Direito nós temos que cumprir as leis. Fazer leis seguindo a lei maior que a Constituição, seja ela boa ou ruim. Para encerrar a sua entrevista, eu queria saber o seguinte: o que é que o eleitor, de verdade, pode esperar do Renato Pupo na Assembleia Legislativa? Bom, como já dito aqui, eu me julgo, ouso dizer isso, uma pessoa séria, meus 42 anos de vida dizem isso por mim, um idealista, perseverante, corajoso o suficiente para combater, para cortar na própria carne, como fiz naquele episódio da polícia em que fui convocado para combater um foco de corrupção na minha instituição. E, modéstia à parte, preparado. Conheço o direito, conheço a legislação, estudo muito, cada dia melhorando, e conheço os trâmites, tanto da Assembleia Legislativa quanto da Câmara dos Deputados. Então, eu acho que essas condições, essas qualidades, esses atributos, fazem com que a população riopretense, se eu chegar lá, possam esperar muito de mim. Doutor Pupo, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação no Metrópole Agora. E eu só posso desejar ao senhor muita sorte, que o senhor realmente seja abençoado aí por Deus para alcançar os objetivos que o senhor tem como homem público, como cidadão. E eu que agradeço, quero mandar um abraço a todos os seus ouvintes, um beijão especial para o meu pai que está nos ouvindo e toda a família que tem me apoiado muito nessa luta.